Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre o conto O Afogado, de Rubem Braga. Nós temos esse conto, um personagem que está se afogando. E aí ele vai relatando que não dá mais pé, que as ondas estão fortes, que ele está sem forças, e ele está lutando para nadar e para sair de toda aquela situação. Ele está numa praia cheia de gente, num sábado de manhã. Ele sente dificuldades em respirar, o cansaço físico está tomando conta dele, o cansaço mental também. E ele vê aquela praia cheia de gente e ao mesmo ele sente que aquelas pessoas estão ignorando o fato de ele estar se afogando ali. E em meio àquela turbulência que ele está passando e tentando ver meios de sair daquela correnteza e aquelas ondas vindo e levando ele cada vez mais longe da praia, ele se assusta com um grito. E o grito é dele mesmo, pedindo socorro. E no meio desse grito, ele meio que abafa esse grito, envergonhado de estar pedindo socorro. Ele quer, de toda maneira, sair daquela situação de afogamento sozinho. Ele pensa que, em meio àquela situação, ele não pode pedir socorro, ele não quer pedir socorro. Então, ele se sente envergonhado daquele grito que ele tentou fazer, pedido de socorro. E aí ele começa a pensar que ele tem que ter calma, que ele tem que pensar o que fazer, e lutando com o corpo que já está enfraquecido de tanto se debater ali dentro da água. Como eu já disse, então, ele está num sábado de manhã, cheio de gente nessa praia, e aí ele pensa que mesmo se ele pedisse e precisasse de socorro, já o horário do banhista estar ali, da prefeitura, ele já não estaria mais ali para socorrê-lo. Então aquele seria um momento de morte. Tem momentos que ele passa ali na cabeça de que ele vai morrer, outros de que ele tem que lutar, outro cansaço físico toma conta. E aí ele vê que ele está se aproximando de um rochedo cheio de pedras e que aquelas ondas estão levando ele a se aproximar dessas pedras cada vez mais distante da praia. E ele pensa por um momento que até seria bom que ele batesse, que essa onda viesse bem forte e o derrubasse, ou batesse o corpo dele contra essas pedras. Tanto no sentido de ele se machucar, se arrebentar todo, ou como também uma esperança dele se agarrar a essas pedras. Aí ele vai juntando todo o restinho de força que ainda tem, esperando que venha uma onda um pouco mais fraca e o leve até aquelas pedras. E aí ele consegue se agarrar àquelas pedras, e enquanto ele tá ali, tem uma pessoa numa pedra um pouco mais alta, vendo ele naquela situação e fazendo gestos bruscos para que ele saia dali, porque é uma situação perigosa. E ele se sente irritado porque ele sabe em que situação perigosa ele está, em que situação de morte que ele está, para que o outro que está lá em cima da pedra esteja ali falando para ele: saia daí, tá perigoso e tal. Aí eu trago aqui um pequeno trechinho do conto que ele fala assim, sobre essa parte da pessoa estar na pedra falando para ele se retirar dali, que é perigoso. Ele sabe um pouco melhor que aquele sujeito o que é morrer e o que é salvar-se. Ele consegue se erguer e chegar então à praia exausto. Aí ele fala também: gastei-me todo para salvar-me. Pensa meio tonto, não vale mais nada. Enquanto ele está ali na praia, que ele chegou, ele conseguiu se salvar, e ele tá ainda processando tudo aquilo que aconteceu, ele escuta ao redor dele pessoas discutindo sobre uma fita de cinema e acha uma barbaridade, uma babaquice aquilo, porque ele pensa na situação dele, no ponto de vista dele, de que ele estava prestes a perder uma coisa tão preciosa que era a vida dele, e as pessoas estão aí discutindo por banalidades, coisas nada a ver, coisas sem importância para ele. E aí ele encerra o conto, sentindo aquele mormaço queimar sua pele, sentindo um imenso prazer com tudo aquilo. Trazendo então um pouquinho mais de reflexões sobre esse conto, nós notamos que esse personagem está numa situação perigosa, ele corre risco de morrer, ele está em afogamento, ele precisa de socorro. E aí o personagem está numa situação de orgulho, uma situação de não querer pedir ajuda, uma situação de que ele quer tentar estratégias para sair daquele problema sozinho. Aquelas muitas pessoas que ali estão na praia estão realmente ignorando o fato de ele estar se afogando ou não percebem que ele está se afogando. Pode ser realmente as duas situações. Às vezes o outro vê que alguém está precisando de socorro e simplesmente ignora aquilo, ou não sabe, ou acha que está tudo bem, que a pessoa está ali bem naquela situação, e não sabe que, na verdade, estava precisando de socorro. Então o ego e o orgulho do personagem falam mais alto
naquela situação dele tentar resolver sozinho o seu problema. E em meio ao caos mental e físico que ele está passando, porque ele já está cansado, quando você está dentro da água, o cansaço é maior ainda. Então, o cansaço físico, as forças se perdendo, a respiração, a cabeça que está ali matutando o que fazer, como sair daquilo, o medo de morrer. E dentro de tudo aquilo, ele busca estratégias para sair daquela situação sozinho. Que forma que eu posso sair? De que maneira eu posso usar a meu favor aquilo que está indo contra mim, que é as ondas, que estão empurrando cada vez mais esse personagem para longe da praia. Então ele tenta buscar ao redor no que ele pode se agarrar naquela situação. Podemos perceber alguns momentos que, ao desespero, de pensar em desistir de tudo, de que, eu que me arrebente nessas pedras, então que vai ser melhor, né, morrer de uma vez, do que ficar ali sofrendo. O personagem transmite que ele quer morrer de uma forma não escandalosa, não se debatendo, não gritando, então, se acontecer dele morrer, que seja uma coisa rápida. Ou de uma outra forma também, é como se ele visse um pouco de esperança naquilo que ele está tentando planejar, com aquelas ondas que vêm ao encontro dele, de que ele possa usar a favor dele para sair daquela situação. Então, de repente, ele conseguirá se agarrar àquelas pedras e sair daquele mar. Quando nós também estamos diante de problemas, muitas vezes a gente não vê a luz no fim do túnel, né? Pensa que a gente está no fundo do poço, o que a gente faz? E muitas vezes, quando você está no fundo do poço, a única saída é ir para cima. E é isso que o personagem começa a fazer. Então, ele vai e usa aquela onda a favor dele, consegue sair dali. Um pouco antes de sair dali, quando ele tá no meio da estratégia, ele vê alguém de cima querendo direcioná-lo, dizer que aquilo ali que ele tá fazendo é errado. Aquele que está de fora sempre vê os nossos problemas e a nossa vida de uma outra maneira. Pode ver que resolver o problema dos outros é muito mais fácil do que resolver os nossos problemas. Daquela pessoa tá vendo ele de cima, tá falando que ele tá ali fazendo o quê naquele lugar perigoso, mas não sabe como que ele chegou ali, se aquilo é uma estratégia de sair dali onde ele tá vivendo uma situação de afogamento, não sabe o que aconteceu, tá julgando, tá querendo ajudar, tá meio que atrapalhando, e às vezes isso acontece na vida da gente também, às vezes alguém de fora vem com uma chavinha diferente de virar a chavinha do nosso problema e você pode vir por aqui. Como alguém de fora também pode atrapalhar, às vezes, a estratégia que você está tentando fazer. Eu tô tentando ir por um caminho, escuto o que o outro de cima está vendo, mas o outro está vendo de um outro ângulo, não do ângulo que você está vivendo, que é o que o personagem estava vivenciando. Ele estava num ângulo e outra pessoa estava de cima falando para ele sair dali, mas aquele era o meio que ele estava usando para a estratégia de sair daquela situação de morte, que a outra pessoa não sabia. Quando o personagem chega, então, definitivamente à praia, ele relata que o medo dele é mais intenso agora que ele está ali na praia do que quando ele estava dentro do mar. Porque quando ele está na praia, parece que ele cai em si de tudo aquilo que ele poderia ter perdido, de todo o risco que ele correu. Quando ele fala ali, gastei-me todo para salvar-me, agora eu não valho mais nada, né? Eu não aguento mais nada. Porque toda aquela situação foi estressante. Então, ele teve um gasto mental e físico para sair daquilo. Agora ele está na areia e aí a consciência vem e fala, você está salvo. E aí aquele medo se torna mais presente de tudo aquilo. Meu Deus, passei por tudo aquilo. Aquilo aconteceu comigo. Como que eu consegui forças para sair daquilo? Muitas vezes estamos diante de problemas que a gente também pensa assim, meu Deus, que força que eu arranjei para conseguir sair disso e agora estou numa posição um pouco mais tranquila, agora posso ver serenamente tudo aquilo que passei. E aí ele vê ali ao redor dele pessoas discutindo banalidades sobre fitas de cinema, ele encara aquilo como banalidade porque ele está num outro ponto de vista. Eu quase perdi minha vida. As pessoas estão discutindo sobre fita de cinema, uma coisa tão fútil. O que é a vida diante de uma fita de cinema? O que é tantas coisas importantes diante de outras? Que é aquela situação também da gente dar valor quando a gente perde, né? Ou quando a gente tá prestes a perder alguma coisa, alguma situação, a gente começa a dar valor àquilo, né? E ele, quando estava prestes a perder a vida, então ele começa a ver as coisas de uma forma diferente. Por que discutir tal coisa? Tô vendo a vida agora. A vida veio de volta a mim, eu consegui sobreviver a tudo aquilo, consegui superar os obstáculos que estavam presentes, estou agora aqui, na praia, vendo o que eu estava passando.
vendo a praia, admirando o mar. E aí ele termina o conto, né, sentindo aquele mormaço, queimar sua pele. Então o fato de desacelerar, o sentir as coisas, o dar valor às pequenas coisas, porque ele esteve prestes a perder. Quando estamos prestes a perder, valorizamos. Então, de certa forma, toda essa situação de afogamento do personagem trouxe para ele uma nova perspectiva, seja momentânea, daquele baque que ele passou de quase morrer, seja que ele vá levar para a vida dele aquela situação de dar valor às coisas pequenas, de dar valor à sua vida, de que se ele estiver novamente numa situação de perigo dessa, ele vai ver de uma outra forma, vai conseguir de uma outra maneira, com outras estratégias ou com as mesmas estratégias sair daquilo. Eu trago aqui então como uma reflexão final esse conto que, diante dos afogamentos da vida que possamos passar, que possamos ter sempre esperanças, como esse personagem teve, e que não sejamos assim tão orgulhosos como ele foi, de não pedir ajuda, de não pedir socorro. Tudo bem que, até se você for pensar na situação de que dentro da água você tem um gasto maior ali, você fica mais cansado, né? A água pesa mais, o corpo fica mais cansado. E se ele jogasse muita energia pedindo socorro, ele poderia enfraquecer-se mais, não conseguir sair daquela situação, né? Tornar pior a situação física dele ali e não conseguir atingir o objetivo de ser escutado por estar longe da praia, poderia ser uma tentativa de socorro, poderia, da parte dele. Mas que, se a gente for trazer para nossa vida, muitas vezes a gente pensa assim, não vou incomodar o outro, vou tentar sair sozinho, em que a gente possa pensar que não, que a gente às vezes tem que incomodar um pouco o outro, pedir socorro, que a gente não tenha tanto orgulho como personagem, que a gente possa ter esperança nos afogamentos que a gente possa passar, de que a gente vai sobreviver a tudo aquilo, de que a gente pode criar estratégias para driblar esses problemas que estejamos passando, e que a gente sempre veja essa luzinha lá no fim do túnel de esperança de que a gente pode sair da situação problema. E que muitas vezes a gente precisa sim pedir socorro, perder a vergonha de parecer como ele, não quero ficar fazendo escândalo, nem me debatendo como um doido, quero morrer de uma forma digna, digamos assim. Então, que a gente possa muitas vezes se debater, erguer a mão, pedir socorro, para poder sair daquela situação. E que a gente tenha sempre esperança, estratégias para contornar os problemas, como esse personagem fez também. Que a gente possa ver ali, diante da praia, o nosso problema diante dos nossos olhos e dizer para ele: eu superei você, e agora eu estou bem, agora eu posso apreciar as pequenas coisas que me cercam. Espero que vocês tenham gostado desse conto. Se puder, leia na íntegra. E eu vou fazer um pedido bem especial para você. Se você gostou do meu vídeo, eu vou pedir para você dar um like e se inscrever no meu canal, que vai ter muito mais. Até o próximo